em Coimbra com a Câmara Municipal por trás, onde há muito tempo, em 1977, depois do 25 de Abril, uma mulher foi eleita como a primeira Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Maria Judite Mendes de Abreu. Ora, foi preciso esperar 48 anos até que esta história se repetisse e uma mulher voltasse a liderar os destinos da autarquia de Coimbra. Boa tarde, Ana Brunhosa, obrigado por nos receber. Durante a campanha eu até proponho que fujamos da chuva rumo aqui ao Café Santa Cruz. Quando foi eleita e durante a campanha pensou nisso, que era também aqui a afirmação de uma mulher na vida pública portuguesa e que esse lado também é importante trazer também para os dias de hoje? Também pensei nisso, não foi o fator que mais me motivou naturalmente, porque tenho toda uma carreira dedicada à vida pública e esta ideia de me candidatar a Coimbra foi-se construindo naturalmente. Mas também pensei, muitas das vezes, que o meu exemplo pode motivar outras mulheres de grande valor a estarem na política e a avançarem para desafios na política. Estamos num dos cafés mais antigos, com muita tradição na cidade, onde se encontrou com os seus apoiantes para festejar a vitória. Foi. O Café de Santa Cruz foi sempre um local de encontro para nós, foi sempre uma espécie de escritório quando queríamos conversar ou mesmo um ponto de encontro. É a nossa história, representa para nós, estudantes, um ponto de encontro. Depois, quando começámos a vida no mercado de trabalho, também muitas vezes ponto de encontro para reuniões e, portanto, é aquilo que nós temos que é mesmo uma raiz que nos liga a Coimbra, o Café Santa Cruz. Tem muito a ver com a vida da cidade, sim, muitas revoluções, muitas ideias foram discutidas a partir de uma tertúlia de café. Nós também em Coimbra temos muito este hábito de fazer reuniões em cafés, de fazer entrevistas em cafés e, portanto, a vida nos cafés tem uma carga simbólica. Já vamos a essa parte que a trouxe a Coimbra, também com certeza no seu tempo de estudante, com muitas tertúlias, mas vou-lhe pedir que nos conte um bocadinho antes a sua vida. Não começou aqui, começou longe. Nasci em Angola e depois vim no 25 de Abril com os meus pais. O meu pai não ficou, porque o meu pai é militar e ficou. Quando veio, portanto, sou retornada e vim para a Beira Alta e, portanto, alguém que nunca tinha vestido roupas de inverno e que tinha visto uma lareira e animais na rua, os primeiros meses foram de adaptação, mas, por outro lado, de grande liberdade, não é? Brincava na rua e tive uma juventude muito feliz. Depois vivi na Meda até aos 15 anos, depois fui estudar para a Guarda. Na Guarda estive numa escola maravilhosa e depois vim para Coimbra aos 18 anos e vivo desde então em Coimbra com um interregno em que fui trabalhar para o Porto quando me licenciei, para a Ernst & Young, e depois fui sempre residente em Coimbra, mesmo quando fui para o Governo e estive na Assembleia da República. Coimbra é a minha casa, até porque... Obrigado. Muito obrigada. Tirei o curso de Economia, fiz o mestrado na área da integração europeia e depois fiz doutoramento. Já lá vamos, que essa parte é importante. Há aqui no nascimento uma coincidência bonita, é que nasceu longe, mas ligada a Coimbra, porque nasceu no dia da cidade, 4 de julho. Sim, eu tinha sempre a felicidade tenho, o dia do meu aniversário é feriado em Coimbra, porque é o dia da Rainha Santa Isabel. E, portanto, tenho sempre uma grande ligação e afinidade sempre a Coimbra, até por essa feliz coincidência. Nós até brincámos durante a campanha que está predestinado, ou seja, quando a equipa descobriu que o meu aniversário é no dia da nossa padroeira, não é? Dizia-se está predestinado. Eu não acredito em coisas predestinadas, mas que há coincidências, que las hay. E, portanto, eu vim para Coimbra muito nova, com 18 anos, mas o que não me custou custou-me foi sair de casa com 15 anos, quando fui estudar para a Guarda. Aí sim, custou-me muito, porque era ainda muito nova. Depois, claro, Coimbra... Quem vive na Guarda, uma cidade fechada, Coimbra é uma maravilha, é um céu. E dei muito bem em Coimbra
Estudei na Faculdade de Economia e depois de acabar o curso fui então trabalhar para o Porto, mas depois regressei e desde que regressei sou professora na Faculdade de Economia desde então, incluindo agora, não é? A minha base é sempre a Faculdade de Economia, mas depois de acabar o doutoramento e de começar a iniciar o doutoramento, tive aqui outros reptos. Mas já havia sinais, eu estive a espreitar o seu currículo, a parte académica, desde os estudos até às cadeiras que lecionou. Talvez seja coincidência, mas havia ali já um desenho, porque estamos a falar de cadeiras de microeconomia, desenvolvimento regional, o doutoramento, Sim. na inovação, enfim, na gestão. Já se estava a desenhar aí, se calhar, uma experiência que viria a ser importante agora na sua vida hoje. Já pensava nisso ou foi uma coincidência? Não, nunca pensei. Eu acho é que nós, ao longo da vida, vamos construindo, é como construindo o nosso edifício e vamos nos formando e depois, no final, aos 50 e poucos anos, como aconteceu comigo, faz sentido, porque desde... na altura nós chamávamos disciplinas ligadas à integração europeia, desde a economia europeia, desde a gestão da inovação ou economia regional. Eu sempre gostei muito das áreas de planeamento regional, desenvolvimento regional e de entender o mundo e a Europa e o processo de construção europeia. E depois acabei por, nessa carreira, também no meu doutoramento, fiz um doutoramento no final dos anos 90, em que todos diziam que os setores tradicionais em Portugal iam morrer, o têxtil, o calçado, os moldes, e a minha tese era contrária, era que nós iríamos continuar a ser competitivos no calçado, no têxtil e nos moldes, que hoje estão a sofrer ciclicamente crises, mas na altura defendia que eles iam manter-se em Portugal e mais competitivos, apenas tinham que mudar os fatores de competitividade. E fiz um doutoramento em que andei 3 anos a trabalhar em empresas, a acompanhar a vida de empresas. Portanto, gostei sempre muito desta interligação entre a reflexão, o estudo e aquilo que o trabalho nas empresas ou no terreno ou com as autarquias, porque também trabalhava com autarquias, me trazia para esta visão mais teórica que muitas das vezes temos do mundo. A parte da CCDR, onde foi primeiro vice-presidente e depois presidente, teve muito esse transporte do mundo, enfim, da análise da teoria até à prática, o que é preciso fazer para o desenvolvimento de uma região. Foi uma parte importante da sua vida? Foi fantástica, foram os anos mais felizes da minha vida, a CCDR. Ainda hoje acho que é... A Faculdade de Economia, obviamente, é a minha casa, mas a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro é uma casa que eu adotei porque trabalhei quase 12 anos na CCDR, fui vice-presidente, fui vogal do Conselho Diretivo dos Fundos Comunitários e depois fui presidente por concurso. E atravessei vários governos e trabalhei e construí uma carreira. Esteve em 2 governos com António Costa, entre 2019 e 2024. Eu entrei como vice-presidente, na altura era primeiro-ministro José Sócrates e o secretário de Estado era Fernando Medina, o meu secretário de Estado na altura. Depois, entretanto, o meu secretário de Estado passou a ser o Dr. Castro Almeida, num outro governo já, e depois com António Costa, o meu ministro passou a ser o ministro Pedro Marques, com quem trabalhava diretamente, e até também com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, por causa de problemas grandes que tivemos na região. Foi fruto desse trabalho de proximidade com um ministro também muito ligado ao Primeiro-Ministro e também com o próprio gabinete do Primeiro-Ministro que eu depois tive, creio que daí resultou o convite para criar o Ministério da Coesão Territorial. Na CCDR fiz muitas coisas, para além da gestão interna, que agarrei enquanto vice-presidente, conheci profundamente a região centro, as autarquias, as empresas, as IPSS, os centros de investigação, as escolas e também tinha a gestão dos fundos europeus, mas aí tinha uma grande ajuda dos vogais, da doutora Isabel e do Dr. Jorge Brandão,
e tinha também a CCDR. Portanto, o meu dia Toda começava às 6 da manhã, das 6 da manhã até uma determinada hora. Eu conheço pessoas que trabalharam consigo que dizem que o seu dia não tem fim, começa cedo, mas que nunca se sabe quando acaba, porque pode prolongar-se noite dentro. Pode. O dia até pode não acabar e pode anoitecer e amanhecer e eu estar a trabalhar. Tudo depende da gravidade dos problemas com que estamos a lidar. Mas devo dizer-lhe que eu não acabo o dia sem sentir que as urgências foram tratadas, porque eu não gosto de deixar assuntos urgentes por tratar e, portanto, muitas das vezes à 1 da manhã, 2 da manhã estava a ligar para um Presidente de Câmara, perdendo totalmente a noção do tempo, mas tinha a compreensão deles, porque eles sabiam que eu estava a ligar porque estava muito preocupada e, portanto, tiveram sempre uma grande generosidade e foram sempre de uma amizade tocante, todos. Essa energia, ainda com a experiência acumulada dos governos, terá contado muito para que as pessoas de Coimbra, nestas eleições, acreditassem que podia pôr ao serviço da cidade essa forma de ser e de estar e que isso iria ser importante. Isso contou muito, sentiu isso durante a campanha? Eu devo dizer que uma campanha, nós vivemos várias fases e senti no início que as pessoas tinham acreditado muito numa candidatura anterior e acreditaram que seria uma candidatura de mudança e estavam desiludidas. E esse foi o primeiro problema que enfrentei, as pessoas voltarem a ter esperança, porque tinham ficado desiludidas, estavam insatisfeitas com a governação da Câmara dos últimos tempos. E o que é que eu tinha que fazer para levar as pessoas a acreditar que nós vínhamos para fazer e que podiam acreditar em nós? E aí sim, essa minha experiência na CCDR, enquanto governante, que tinha também a CCDRs na minha responsabilidade, mas também as autarquias, a negociação que fiz com a Associação Nacional de Municípios, passando muitas competências do Governo Central para as autarquias e também passando recursos. Um processo que nunca está acabado e que este Governo, para a nossa satisfação, está a reforçar. Reforçando também muito o que é o papel das CCDRs, que queremos, eu que sou regionalista, que sejam, no fundo, o embrião das futuras regiões administrativas que a Constituição da República Portuguesa prevê. Portanto, o meu trabalho no Ministério da Coesão Territorial era muito institucional, de negociação com Bruxelas, muito de negociação com os municípios, de trabalho com os municípios, com as CCDRs, e eu não lidava com o cidadão como era um Ministério mais institucional. Mas, é mais uma etapa para concretizar essa estratégia. Mas deu-me muita experiência e conhecimento do território. O que é que eu procurei fazer enquanto governante? Levar para o Governo a experiência que tinha na CCDR do Centro. E, portanto, aquilo que fiz na CCDR do Centro, procurei fazer no Governo ao nível do país. Eu senti muitas das vezes, enquanto Presidente da CCDR, que se eu tivesse mais autonomia, eu tinha resolvido muitos problemas muito mais cedo do que consegui fazer, mesmo sendo uma pessoa chata, persistente. Um dia pus-me à porta do Ministério das Finanças e perguntei ao Ministro das Finanças se ele achava que eu andava a brincar aos incêndios. Porquê? Porque com a mudança do ano, eu deixei de poder pagar aos construtores das casas, porque precisava de uma portaria da extensão de encargos. Vejam ao ponto a que chegámos. Com a mudança do ano, eu precisava de um papel para poder continuar a pagar aos empreiteiros que estavam a reconstruir as casas. E, portanto, o território, o desenvolvimento do território, o resolver problemas urgentes, não se compadecem com estas urgências. E eu estava tão furiosa que me coloquei à frente do Ministério e abordei o Sr. Ministro e perguntei-lhe se ele achava que eu andava a brincar aos incêndios. E assim fará sempre que for preciso. Claro, obviamente, porque em primeiro lugar, e hoje eleita, sentindo uma responsabilidade ainda maior, mas um orgulho muito grande porque as pessoas confiaram, mas uma responsabilidade avassaladora, sinto que posso levantar a voz pelos coimbricenses e sinto que posso exigir para Coimbra, para a região de Coimbra, que também é importante. Coimbra será tanto mais forte quanto mais forte for a sua região envolvente. Portanto, esta governação paroquial, esta governação muito centrada no umbigo de Coimbra tem que terminar e eu sinto que isso foi feito ao longo dos últimos anos. Não governámos com a região e, portanto, temos que governar com a região, para a região, e o Metrobus é um exemplo disso. Já lá vamos ver. Muito bem. Eu julgo que tem ali um pedido especial por parte do Café Santa Cruz.
Sr. José, muito Já obrigada. percebi que é o livro de honra. Depois das eleições é a primeira vez que aqui me encontro, apesar de vir muitas Já nos vezes. encontramos. Muitas vezes. Muito obrigada. Vou fazer aqui. Muito obrigada. Bem-vindo. Muito obrigada. Obrigada. Para todos os seus sonhos e os nossos. É isso mesmo. Muito obrigada. Falou aí já em algumas áreas de desenvolvimento da cidade. Eu proponho, vamos devolver este livro de honra Vamos. que acabou de assinar. Vamos. E se calhar vamos visitar um ponto ou outro e falar um pouco também Vamos, na rua sim. destas necessidades Vamos, e sim. desafios mais urgentes de Coimbra. Muito bem. Neste caminho que nos podia levar a muitos recantos de Coimbra, eu percebi que estabeleceu uma estratégia baseada em 3 grandes áreas de ação. A começar pela habitação, os transportes e educação. Aquilo que mexe na vida de hoje das pessoas é a primeira prioridade. Os transportes, porque havendo transportes, havendo mobilidade, há acessibilidade e dá liberdade às pessoas de escolherem onde vivem, de escolherem a escola e, portanto, nós hoje não queremos uma cidade centrada no carro, mas uma cidade onde o carro não é inimigo, mas uma cidade centrada nas pessoas e, portanto, queremos menos carros na cidade, isso é claro para nós, menos carros na cidade e mais pessoas a viver o espaço público e mais pessoas a usar transportes públicos com a garantia que no transporte público ele é de confiança, chegam mais cedo, chegam com mais confiança, a horas, que isso é que é importante. E, portanto, nós temos em Coimbra um grande desafio porque temos os serviços municipais de transportes, temos o Metrobus e temos também os transportes da comunidade intermunicipal. Não posso ignorar que o nosso querido Travassos, um grande amigo meu da parte da música, canta neste momento uma quadra que o Zeca Afonso imortalizou, que já vinha do tempo do Edmundo Tencourt. Quem te não viu anda cego, lembra-me a sua ideia, que tem sido defendida de voltar a pôr Coimbra no mapa. É uma boa inspiração este tema. Nós, a grande tristeza e o grande inconformismo que sentimos em Coimbra é uma saudade de um passado incompreensível e, portanto, Coimbra tendo tudo, tendo ciência, tendo boa formação, porque os jovens que se formam aqui vão para todas as partes do mundo, tendo saúde, tendo educação, tendo um rio único, deixou de cumprir isso. Vão, mas fica um pouco. Fica um pouco e, portanto, nós vivemos um problema gravíssimo, somos um concelho envelhecido, um concelho que não consegue atrair jovens e um concelho que não atrai jovens não tem esperança, não tem futuro. E, portanto, nós temos de uma vez por todas tendo orgulho no passado, mas não viver do passado e deixar de nos lamentar. E há muito em Coimbra isto, de nos lamentarmos, mas depois erguer as mangas e dizer assim, vamos fazer. E muitas das vezes não se faz. E eu pergunto, porquê? Porque não se fez. Estamos numa baixa, no nosso cartão de visita, no sítio com uma história fantástica, e se for comparar com outras cidades, já conseguiram recuperar o seu centro histórico e fizeram-no. E nós continuamos a achar que é impossível. Não, é possível. Como? Começando a fazer, tendo coragem. A Câmara tem todos os instrumentos jurídicos para chegar junto dos donos de quem tem os prédios a cair e de encontrar uma solução. Nós aqui na Baixa queremos fazer o Distrito de Inovação e este é um exemplo que temos aqui na Rua Direita do que
do que não pode continuar, e a Câmara tem instrumentos legais e, portanto, nós estamos a falar de edifícios que estão suportados por estruturas metálicas e com a chuva podem cair e podem acontecer desgraças. Há formas legais da Câmara tomar posse e resolver a Câmara com pode tomar projetos. posse administrativa, notificar os proprietários, se os proprietários não fizerem obra, a Câmara faz obra e depois arrenda até se ressarcir do investimento que fez. Ou então, no processo, fazer uma avaliação, que há avaliadores, e comprar os próprios edifícios. O que não podemos ter é isto e, portanto, no nosso programa nós temos para a Baixa e para a frente Ribeirinha aquilo que chamamos o Distrito de Inovação, porque sentimos que as empresas tecnológicas, que são áreas que queremos também fomentar, querem instalar-se aqui na Baixa, tal como é o exemplo da Critical e de outras empresas. Essa é uma área muito importante que está na segunda área de ação, Sim. que é para as empresas e para a criação de emprego qualificado. Sim. E para tentar fixar pessoas em Coimbra que estão sempre a ir embora e que poderiam voltar ou ficar. Sim. Nós temos 8.000 estudantes que se formam todos os anos e eles não ficam em Coimbra. E não ficam em Coimbra porque as casas são caras, porque não temos muitas empresas que lhes ofereçam salários e remunerações correspondentes à sua qualificação e, portanto, nós aqui vamos criar, no que é a Estação Nova, aquilo que é a Agência de Inovação e Investimento. A ideia é que seja um veículo para ir junto das empresas, para receber as empresas ágil e para também fazermos uma gestão integrada das zonas de localização empresarial, mas também dos espaços que queremos ter na Baixa para receber empresas. E para isso vamos ter que transformar muito destes edifícios que estão degradados em espaços que vão receber escritórios, que vão receber open space e, portanto, temos que ter esta flexibilidade. Essa revitalização é também importante em É termos sociais, sim, de segurança, porque sim, revitaliza sim. também socialmente. Sim, na Baixa, coração da sim, cidade. na Baixa temos que ter pessoas a viver, temos que ter pessoas a trabalhar, temos que ter pessoas a consumir restauração, temos que ter lojas tradicionais, temos que ter cultura, mas não é uma cultura de eventos, é aquela cultura que se faz todos os dias, com estabilidade, as associações culturais que trabalham com as pessoas que cá vivem, que trabalham com as crianças. Portanto, os projetos de cultura que queremos são aqueles que curam feridas, são aqueles que integram famílias. Nós na Baixa, nós temos aquilo que se chama pobreza energética. Nós temos casas cuja habitabilidade está totalmente posta em causa, porque temos pessoas... Há turismo de dia e abandono à Sim, noite. e depois temos pessoas a viver num terceiro andar com 90, 80 anos e que não têm elevador, pessoas que não têm uma cozinha em condições, que não têm uma casa de banho em condições. Nós não podemos permitir isso. Ou seja, ao construir um distrito de inovação, a primeira preocupação, ou simultaneamente, é também preocupar-nos com quem cá vive. Deste tempo que demora a cidade a acontecer, há um exemplo muito grande que demorou muito tempo, foi o Metro Mondego, que é uma herança que tem, finalmente já com esta via central pronta, quase a funcionar, mas que é uma herança pesada, porque acumula problemas com o SEMTUC, com que se comprometeu também a ter uma atenção especial. São dois projetos essenciais para a tal vida do dia-a-dia da cidade e das pessoas. Eu tenho uma visão que vai um bocadinho mais além, ou seja, nós queremos ser uma região metropolitana, a região de Coimbra. E as regiões metropolitanas são, em primeiro lugar, tendo uma rede de transportes metropolitana e, portanto, termos a trabalhar de forma não articulada, que é o que acontece hoje, os transportes, porque a CIM é a Autoridade de Transportes e tem um sistema de transportes em que grande parte das rotas e do espaço é em Coimbra também, não Coimbra cidade, mas Coimbra freguesias. O termos o Metrobus, em que a Autoridade de Transportes é o Governo, e o termos a Câmara Municipal de Coimbra como autoridade de transportes, isto não faz uma região. E, portanto, o que temos que fazer no futuro é trabalhar para termos uma região metropolitana de transportes em que haja uma única autoridade de transportes, que seja a CIM, a gerir a operação. E depois temos que ir para além disto. Ou seja, uma região metropolitana, nós também temos que integrar as águas, o saneamento, para termos escala e para fazermos uma gestão mais racional, os próprios resíduos, porque se não o fizermos,
Isto vai repercutir-se na ineficiência que cada quintinha vai gerando. Eu falo de quintinhas de propósito, porque enquanto não olharmos o território como um todo, nós estamos a gerir parcelas e cada parcela tem uma gestão ineficiente. Se nos juntarmos e trabalharmos em rede, Coimbra será tanto mais forte quanto mais forte forem os municípios à volta, quanto mais forte for a região. E nós queremos uma região forte, uma região unida. Em meia hora, muito fica sempre por dizer, porque há toda uma área social, de intervenção a todos os níveis na vida das pessoas, no bem-estar das cidades, mas há aqui uma área que não podemos ignorar, que é a área da cultura, que nos trouxe aqui ao Convento de São Francisco, que é a unidade mais moderna e mais importante que há hoje a nível institucional em Coimbra. O que lhe queremos é mais ambição, mais autonomia e, de futuro, queremos muito ligar todos estes equipamentos culturais que trabalhem em conjunto. Temos uma ambição que sabemos que é difícil, é ter uma agenda cultural em papel, mensal, em que haja uma maior articulação em quem produz cultura, em quem, de facto, trabalha na cultura, para dar mais visibilidade, sobretudo é isso, porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que se faz e faz-se muito. E o nosso papel, o papel da Câmara, é dar palco, é dar visibilidade àqueles que trabalham tão bem a cultura em diferentes manifestações culturais. E nós aqui temos ao nosso lado um exemplo. Vamos avançar. É disto que eu queria terminar a conversa a falar, justamente aproveitando essa referência. Dar futuro à cidade e dar protagonismo àqueles que são hoje os construtores desse futuro. Eu pedi ao Zé Miguel, que é um brilhante guitarrista de Coimbra, com os seus 19 anos, que faz lembrar toda a história que há da tradição musical de Coimbra ao longo de mais de um século. Pensando também em exemplos patrimoniais que há no Alentejo, em Lisboa, onde esse trabalho de promoção, de acarinhar e lançar ao mundo essas tradições musicais está um bocadinho mais avançado, mais organizado, até classificado pela Unesco em alguns casos, com muitos apoios institucionais. E Coimbra vive um panorama musical muito rico, mas que não é comercial, não se vive disto. No entanto, nota-se que no presente está um pouco afastado do circuito, do grande circuito de produção cultural portuguesa. E se calhar até é um pretexto de terminarmos a pensar nisso, no que é que também há por fazer na integração de Coimbra fora de si mesma, nos outros palcos do mundo. Se calhar estará aberta a repensar esse caminho. Isso faz-se com redes, essas redes que os profissionais que trabalham nestes equipamentos também têm, fomentando esse trabalho em rede e depois colocando estes jovens artistas também noutras rotas mais internacionais. É esse também o nosso papel, estas trocas e estas redes, estas coproduções, muitas das vezes aproveitando e dando visibilidade em eventos, trazendo à cidade eventos internacionais onde depois também damos visibilidade e que possam, através desses eventos culturais, ter um palco, mostrarem-se e poderem depois também correr mundo, porque o que nós queremos é que, por opção, corram o mundo e levem Coimbra ao mundo pela canção, pelo teatro, pela música, pelo canto, pelas diferentes manifestações culturais, porque somos, sobretudo, património mundial, mas muito alicerçado no que é a nossa história, a nossa cultura e a nossa música, o nosso fado. E termino lembrando os dias em que chegou a Coimbra, porque esse caminho também começou um dia, perguntando-lhe, alguma vez lhe fizeram uma serenata? Não, acho então, que não. É tempo de agradecer ao Zé Miguel este abraço carregado de música e de futuro, esperando que o futuro musical que ele está hoje a construir seja inspirador para todos nós. Muito obrigado pela disponibilidade que teve. Felicidades, obrigada. E por todas as palavras que partilhou através do Conta Lá com o Mundo. Muito obrigada.